Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu quero passar aqui, irmão, nessa manhã, para deixar uma palavra, né? A Bíblia diz, irmão, o apóstolo Paulo, ele falando sobre os finais dos tempos, né? Finais dos tempos, as pessoas iam correr de um lado para o outro, em busca de caminho, do caminho certo, né? Mas só tem um caminho, irmãos, que é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem caminhos para o homem que parece ser bom, né? O caminho das festas, das bebedeiras, até mesmo o caminho da religião, né? Você pode ter uma religião e acreditar que por ter uma religião, seja evangélica ou católica, você pode achar que está no caminho. Mas Jesus, irmão, o caminho é estreito com ele. Ele diz que o caminho estreito e apertado conduz o homem à vida eterna, né? A porta larga leva à perdição. E esses caminhos que parecem ser bons para o homem, o final vai ser a destruição, é o caminho do engano, o caminho do mundo, o caminho da religião. Dia 2 de novembro está chegando aí, dia de finado. E a religião católica, ela ensina que nós devemos cultuar os mortos, né? Ir lá no cemitério, levar flor, levar vela, pagar missa, né? Mas Jesus, ele alerta e ele diz: cuidado para que ninguém vos engane. A Bíblia, irmãos, ela nos ensina no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 9, ela fala sobre nós, o ser humano. Ela fala dos vivos, ela fala dos mortos, né? E no capítulo 9 de Eclesiastes, no versículo 5, Eclesiastes 9, versículo 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja pereceram, e já não tem parte alguma neste mundo. Coisa alguma do que se faz, ou em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Nesse texto, irmão, deixa claro que as pessoas que morrem, elas não têm mais parte nesse mundo, né? Elas morreram e acabou tudo. Porque quando o ser humano morre, verdadeiramente acaba tudo. Acaba o orgulho, acaba a inveja, acaba a avareza, acaba o egoísmo, acaba tudo. E tudo fica para o esquecimento, né, daqueles que morreram. Porém, Deus, que é justo e verdadeiro, ele tem marcado um dia para a prestação de conta com todos que morrem, sejam bons ou sejam maus. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que cada um vai receber conforme o que tem feito, né? Então, a Bíblia também vai nos dizer no livro de Hebreus que depois que morre, segue-se o juízo. Então, o que é que eu quero te dizer nessa manhã? Que você não venha ser enganado pela sua religião, indo para o cemitério levar flor, levar vela, achando que o seu morto vai estar vendo você chorando ali, não. Com a maioria com fingimento. A maioria é só fingimento, porque teve seu pai em vida, teve sua mãe em vida e nunca demonstrou um amor pelo seu pai e pela sua mãe. Não teve coragem de fazer uma ligação durante a sua vida pro seu pai e pra sua mãe. Aí quando morre quer ir pro cemitério chorar, leva a flor, leva a rosa, fazer o que lá? Rezando para morto, né? Tudo isso diante de Deus é abominação, porque o nosso Deus, ele não é Deus dos mortos. Ele é Deus dos vivos. Deus dos vivos, né? Então não adianta você ir perder tempo no seu cemitério e rezar pro seu morto. O seu morto, ele vai prestar conta com Deus no dia do juízo. Mas se você quer ir para aumentar a ira de Deus,
A Bíblia diz em Levítico 20, versículo 27, que você que invoca os espíritos dos mortos é feiticeiro, né? Então busque adorar a Deus. Se o seu pai, se a sua mãe, se a sua esposa, se o seu marido já morreu, ele não tem mais parte nessa vida. Ele não vai ver as suas lágrimas no cemitério. Ele não vai ver você levando rosa ou acendendo vela. E tudo isso é feitiçaria, porque a Bíblia diz que todos que invocam os espíritos dos mortos são feiticeiros. Os mortos não têm parte nessa vida. Deixe os mortos enterrar os mortos, disse Jesus. Agora, se você que está vivo quer ter uma vida com abundância, entregue a sua vida a Jesus. Busque viver uma vida em paz, plena diante da palavra de Deus. E quando for naquele grande dia, você vai receber a recompensa vinda do céu, vinda do Senhor, né? Porque aqueles que morrem no pecado, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo, ele diz que todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a mensagem que eu vou deixar. Não perca seu tempo, dia 2 de novembro, indo para o cemitério. Bote seu joelho no chão e peça a Deus misericórdia pela sua vida. Porque o morto, ele não vai ouvir a sua voz. O morto, ele não tem parte mais nesse mundo. Deus abençoe a todos que vai ouvir essa mensagem. Deus dê um dia de paz. Em nome do Senhor Jesus.